convidado também, que ele é da casa, super especial. Quando ele soube, né, o Marcelo Magno, o nosso Marcelo Magno, filho de um grande amigo também, tive o maior prazer de trabalhar com ele, né, que é lá na TV Assembleia, rapaz, cara sensacional, comentarista, foi disc jockey também aqui na Clube. E ele disse, eu quero também participar um pouco, Jota. Eu digo, pô, está legal. Então está aqui o Fernando Mendes e o Marcelo Magno. Ô, Fernando, a Copa do Mundo, eu quero primeiro que você fale dessa grande amizade que você tem com o Marcelo através do seu pai, o Antônio Amídio, né? O saudoso Antônio Amídio. Primeiro, eu sou fã. Essa voz maravilhosa que ele tem, hein, Marcelo? Muito, muito bom dia. Ô, Fernando, muito obrigado por estar aqui novamente. Eu é que agradeço, meu caro Jota, Bahia... Meu queridíssimo Kawasaki, que voz. Ah, Kawasaki. Marcelinho, pão e vinho. Eu peço até desculpa por estar vindo no início, porque assim, a estrela aqui desse momento, neste sábado, é o nosso querido Fernando Mendes. Nós somos coadjuvantes aqui para ouvi-lo e para admirar ainda mais e matar a saudade, principalmente. Eu dei um abraço tão gostoso nele agora aqui. Essa pessoa que eu tenho um carinho muito grande, meu pai amava o Fernando Mendes. Nós trabalhamos juntos. E da mesma forma, eu amo esse homem aqui e estava com uma saudade grande dele. Por coincidência, ontem mandei um abraço para ele aqui no rádio. A gente estava falando de alguns nomes e aí eu, com o Marcos Teixeira, citei carinhosamente, como sempre, aqui o nome do meu amigo Fernando Mendes. E aí, como eu tenho daqui a pouco o Piauí TV1, daqui a meia hora, estamos ali na edição final e também já já vou me arrumar ali e fazer aquela arrumação ali, preparação. É a maquiagem que falta ainda. Então, eu vim aqui para deixar o meu abraço ao Fernando, e eu soube também que o Tomás Teixeira ele acaba de chegar aqui. Então, valeu, Tomás, obrigado. Profissionais que eu admiro tanto e que é como se eu estivesse vendo aqui o amigão com vocês aqui, porque ele também era um cara que admirava vocês demais. É verdade, a presença dessas duas figuras reflete a presença do amigão, né? Eu vou deixar aqui o microfone para o Tomás, só dizer aqui da minha admiração pelos dois, assim, enorme, sou fã demais de vocês. Eu também sou. Quero poder fazer assim na comunicação ainda, pelo menos 10% do que vocês fizeram e fazem, viu? Meu amigo Tomás e também aqui o Fernando Mendes. Fernando, aqui, olha, um momento histórico que eu vivi com o Fernando Mendes foi o momento do desligamento do sinal da Rádio Clube AM700, uma história de mais de 6 décadas que nós finalizamos numa cadeia, né? Nós fizemos uma transmissão em cadeia da FM Clube com a Rádio Clube AM700. Por volta das entre 7 e 8 da manhã, e o Fernando estava na cabine da rádio, e eu aqui, e depois a gente fez juntos, e a gente fez aquele encerramento. Era um momento em que a Rádio Clube AM estava migrando para a FM. E, assim, deixa saudade, né? Tem muita história boa que a Rádio Clube protagonizou aqui na comunicação do Piauí, graças a nomes como Tomás Teixeira, Fernando Mendes. Aqui, esse negócio de falar nomes, porque são dezenas e dezenas, você sempre vai falhar e vai esquecer alguns, mas aqui é realmente só a título de exemplo. Alexandre Carvalho, Tony Alencar, Antônio Emílio, amigão, o nosso querido Chico Silva, falamos o nome dele hoje aqui, saudoso também, J. Filho, Elvira Raulino, que está bem aí nos ouvindo, e tantos outros, Léo Júnior, o saudoso Léo Júnior também, e tantos outros, Nonato Alves, e por aí vai. Então, deixar só meu abraço aqui. Compadre Zé Nunes. Compadre Zé Nunes. Eu vou pra TV agora querendo estar aqui com vocês, rapaz. Grande abraço, meu querido Marcelo. Valeu, Marcelo. Rapaz, eu tô indo, mas com vontade de ficar. Zé Fernandes, rapaz, tu não quer apresentar o Piauí TV? Com essa gaitada gostosa. Coloca o lá e fica aqui, obrigado, rapaz. Jota, Valeu, você é 10, cara. Valeu. Bom trabalho, Marcelo. Bom, rapaz, esse momento muito, muito importante, esse momento do rádio, né, aqui, só feras. Agora, esse agradecimento do Marcelo Magno aí, em nome do pai dele, com Fernando Mendes, não é? É importante, Tomás Teixeira também, gente que trabalhou e continua trabalhando ainda mesmo em silêncio em prol do futebol, em prol do esporte do estado do Piauí. Já conversamos ali um pouco, né? Já chegou por aqui também ali é a turma da foto agora, olha ali, tá tudo registrado aqui, viu? Chegou a hora, tá bom, né? Tá certo, eles vão sentar aqui agora e nós vamos conversar realmente sobre a Copa do
do mundo e esse momento importante. Ô Tomás, já esteve por aqui, uma satisfação tê-lo novamente ao lado aí do nosso grande Fernando Mendes. Olha a voz do Tomás, muito bom dia. Bom dia, um prazer. Que voz. Aqui, depois de alguns dias, e eu estou doente que eu tive que fazer um procedimento de próstata, coisa de velho, de idoso. Da idade, né? Já com 80 anos, eu estava acamado, mas eu não posso faltar, porque já tive aqui duas vezes, 3 com eles agora. E quando eu soube que meu craque vinha aí aqui, é outra história, hein, Fernando? Fernando. Grande narrador, grande disque jockey. E quem está dizendo isso foi quem? Tomás Teixeira. Grande narrador. Rapaz, que voz, rapaz, que transmissão vocês, de futebol. Vocês, trabalhamos juntos aqui na Rádio eu me lembro muito, eu ouvia, essa época, o Lindolfo Monteiro, o Albertão lotado aí, uma época boa do futebol, o rádio, né, naquele movimento todo, ainda não tinha essa internet para tirar um pouco o rádio também, né, e vocês dando o show aí, com essa voz maravilhosa, em narração esportiva. Depois veio também o Valtério Arraes, já foi mais, né, mais recente, o Bolinha, mas o áureo mesmo foi vocês, Dídimo de Castro. Alô, Dídimo, forte abraço a você também. Grande abraço para o Dídimo. Fiquem à vontade. O que vocês estão achando? Eu atrasei um pouco, porque não esquenta não. Eu tive que fazer um tratamento de velho na próstata. E eu tenho sofrido, cara. Eu não dormi. Eu só vim aqui porque eu tinha dado a minha palavra de que viria. Mas são as coisas da idade. A gente vai ficando velho, quando o meu coração é a próstata, e vai aparecendo, né? Mas tá bem, tá indo bem. O importante é que você está bem, Fernando. Eu não dormi, Fernando. Passei a noite acordado. Eu não conseguia dormir. Mas hoje você vai dormir bem. Hoje você vai dormir bem. Vamos conversar. Que é papo amigável. Ô, Fernando, vamos começar pelo Fernando aqui. Fernando, você já viveu várias Copas, né? Várias Copas do Mundo. Ao seu ver, qual a diferença dos títulos do Penta com essa tentativa do Brasil agora tentando o Hexa? Eu me refiro em forma de jogadores, em forma de gerações. Como você vê aquela geração de Pelé com 19 anos, e essa geração de hoje? Você acha que o Hexa vem? Meu caro Jota, Bahia, eu quero mandar um grande abraço para os seus ouvintes. Fique à vontade. Porque realmente esse programa tem uma audiência fantástica. Muito obrigado, fantástica. É verdade. Grande abraço a todos. No meu entendimento, Jota, Bahia, a diferença é muito grande, é enorme. Porque, de fato, nós tivemos talentos craques. Hoje a seleção brasileira não tem um craque. É um conjunto que pode dar certo, mas não tem um craque. Antigamente nós tínhamos quem? Pelé, Garrincha, estrelas, né? Estrelas do futebol. Estrelas do futebol. Hoje nós não temos. Começamos muito ruim esta Copa. Tivemos muita sorte, Tomás, de não termos perdido o jogo para a Croácia. Exato. Logo na estreia, Logo na estreia. Jogamos muito mal mesmo. Mas o Ancelotti, ele assumiu a seleção, mas não imitou o João Saldanha. Quando o João Saldanha montou aquela seleção, olha as histórias para você ver. Espetacular. O João Saldanha definiu um time que era Félix, Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Aí o presidente Médici exigiu do João Saldanha, que era comunista, detestava militar, que ele convocasse o Dadá Maravilha. E ele não convocou. Não convocou, entregou a seleção, invicto estava ele. O Zagallo inteligentemente assumiu, manteve no último jogo, eu estava no Maracanã, do lado do Jorge Cury e João Saldanha, que eu os tinha recebido aqui, Fernando, e os levei para comer, queriam comer caju, lá no Zoo Botânico. Aí eles começaram a chupar o caju, e o caju molhando a camisa, ele está lascado. Quando terminou, eu vou levar... A nota era grande. Ele não sabia, né? Eu vou levar vocês
para comer uma comida que você nunca comeram. A galinha Matrichã, matrinchã. lá no bar do Pesqueirinho, Do com Pesqueirinho. pirão de farinha d'água. Eles ficaram loucos. Aí, depois do Cajus, Esse vamos lá então, Tomás. nós temos que ir no hotel tirar essa camisa e jogar fora. Jogar fora? Essa noda do Caju não sai, você lambuzou a camisa, era uma graça. E eu tive o prazer de recepcioná-los aqui. Jorge Cury, no meu entendimento, Sim, foi o maior narrador esportivo Jorge de todos os Cury. tempos. Jorge Cury. Era o narrador padrão do Rádio Nacional. Morreu quando saiu do sítio, apressado para chegar para transmitir no Maracanã, pela Globo. Sofreu um acidente, que vinha correndo demais atrasado e faleceu na estrada. A última Grande vez que eu amigo. vi o Jorge Cury, eu narrei um futebol aqui em Teresina. Também foi a última narração minha. Brasil e Lituânia. Aqui no Albertão. Sim, no Albertão. 1996, Sim, há 30 anos passados. Os gols do Ronaldo, né? 3 gols do Do Ronaldo. Ronaldo, Lituânia. E Você o Jorge lembra? Cury estava do meu lado. Eu narrei esse jogo. Foi um convite da Elvira Raulino. Estava em qual emissora, Não, Fernando? eu não estava trabalhando em rádio. Ah, sim, Eu estava na presidência da Câmara Municipal de Teresina como vereador. sim. E o tempo não estava dando. E então a Elvira me pediu que eu narrasse pela rádio São José dos Altos. Ah, lá de Alto, Lá de Alto. São José, tradicional. Então, eu fiquei ao lado do Cury, narrando. E o Denis Menezes, você se lembra, Tomás Denis Teixeira? O Menezes. grande repórter Denis Menezes, lá embaixo, né? Lá embaixo. E esta é a recordação que eu tenho desse grande jogo de futebol, que foi Brasil 3, Lituânia 1. Eu vou fazer uma pergunta e fica para os dois, tá bom? Sim. Dos 5 Copas do Mundo, das 5 Copas do Mundo, qual é que mais te emocionou ou Fernando Mendes? Eu assisti a todas as Copas, de 58 para cá. Sim. Né? Eu me emocionei muito mesmo com a Copa de 62. O bicampeonato. 62. Bicampeonato, exatamente. E me decepcionei em 66, que nós saímos. Foi. Agora, a minha emoção foi a Copa da seleção do Saldanha, que quando o Zagallo assumiu, manteve naquele jogo contra o Paraguai, que o Edu era o ponto esquerda, o Edu bateu escanteio e o Pelé fez o gol da seleção de 1-0. Isso já com o Zagallo, que o Saldanha estava do meu lado com o Cury, e o Henry Nelson ligou para ele. Grande Henry Nelson, eu iria cearista, para fazer ponta de gol. Fernanda fazia ponta de gol. Aí eu decorava, a gente já decorava aqui. Nós tínhamos uma tara para futebol. Aí eu era o Whisky King Zarche, o arqueiro do rei, né? Aí eu dizia, informando o Whisky King Zarche, o arqueiro do rei. E Gillette. Aí o Cury me olhava assim, entendeu? E fiz amizade com os dois. Foi quando eles vieram a Teresina e eu os recepcionei aqui. E, para tristeza nossa, o Cury saiu do sítio dele para transmitir no Maracanã, atrasou, acelerou o carro, virou e faleceu. E o João Saldanha, quando voltou da Copa, faleceu no aeroporto, vinha voltando para o Brasil, teve um infarto e faleceu. Mas eram nomes que não tem outros, não. É verdade, a gente né? liga no rádio, não tem nomes iguais a eles. Eu tenho lembrança também, porque eu fui transmitir o jogo do Tiradentes contra o Vasco da Gama. Você se lembra, Tomás? Eu sei. Que o Tiradentes foi Que massa, foi né? um time que jogou demais, né? Simão Pérez Bacelar fez gol, tá entendendo? Como sempre, Mas o foi, Fernando. o juiz Garfado, Fernando. puxou garfado, e do meu lado, quem estava comentando? Sabe quem comentou para mim? Eu estava na difusora e era associada da Tupi, né? Naquele tempo, Diários Associados. Quem comentou para mim foi um grande comentarista, Rui Porto. Rapaz, foi o Rui Porto. Foi quem comentou esse jogo para mim. E do meu lado estava o Saldanha, comentando para a Rádio Globo. Uma beleza.
Então, Saldanha escrachou o juiz. Estão roubando o time do Piauí. Olha, em 1962, o bicampeonato foi lá no Chile, viu? Consolidou a força brasileira, mesmo com Pelé lesionado no início do campeonato, né? Uhum. Mas também tinha o Garrincha. A final foi contra a Tchecoslováquia, 3-1 Exatamente. para o Brasil. Então, esse foi o título bicampeonato em 1962. Foi a tua primeira carteira assinada também? Como... 62. Vamos puxar. Rádio Pioneira. Na Rádio Pioneira, em 1962. 62, Dona Avelar convidou o Carlos Said Sim. para dirigir o departamento de esporte e jornalismo, por 2. Ele disse, vou, Dona Avelar, contanto que eu leve os meus meninos. Quero os meus meninos. Eu, o Dídimo de Carlos, e o Carlos Dias. Carlos Dias. Você se lembra, né? Delegado. Nosso delegado. Então, nós fomos antes mesmo da inauguração da emissora, né? E foi realmente uma Copa maravilhosa, aquela Copa que nós vivemos em 62, não é? E tivemos também uma lembrança, porque falam muito, meu caro J. Bahia, de técnicos. Sim. Mas ainda hoje, os grandes jornalistas esportivos dizem que ninguém foi melhor técnico do que o Tele Santana, aquela Copa aquela Copa que ele perdeu, né? Uhum. 1986, não foi? Acho que foi 86, que o Tele Santana era o técnico da seleção brasileira. Que era a seleção que mais bonito você via jogar. Jogou bom futebol, mas não teve o resultado, né? Que é o importante. Falar em resultados, o Fernando e também o Tomás Teixeira, chamar aqui a Yuriane, que teve os jogos de ontem, inclusive, rapaz, a Espanha, né? Passou também aí a Espanha. Nós vamos chamar a Yuriane Alves, ela vem com as informações dos jogos de ontem e também os jogos de hoje, hein, Yuriane? Muito bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, Fernando Mendes, ao Tomás dia. Teixeira, ao nosso amigo Kawasaki, que está aqui também. Então, Jota, ontem a gente teve aí algumas definições já dessa, podemos dizer assim, dessa reta final da fase de grupos, a partir do domingo, que amanhã já inicia aí a fase de mata-mata para essas seleções que vão passar para essa novidade, que é essa fase de 16 avos. É a primeira vez na história da Copa do Mundo que a gente vai ter uma fase dessa com 32 seleções inicialmente. Nas últimas edições, a Copa do Mundo iniciava com 32, mas porque esse ano foram 48 seleções, então agora a gente vai ter uma fase de mata-mata a mais, que precede a fase de oitavas de final. E aí ontem a gente teve França e Noruega em campo, a França venceu por 4-1 da Noruega, a Noruega também se classificou, teve Senegal e Iraque, Senegal venceu por 5-0, Cabo Verde e Arábia Saudita foi um jogo empatado sem gol, 0-0, e a dramática eliminação da seleção do Uruguai. Assim, a forma como o Uruguai foi eliminado dessa Copa do Mundo foi muito triste. Marcelo Bielsa é um dos treinadores aí que tem tradição também, já participou de outras edições de Copa do Mundo, mas e já vai ser demitido. Vai ser demitido. Ontem mesmo a gente estava falando aqui na nossa participação no Clube na Bola que os jogadores e o técnico já não estavam se entendendo há algum tempo. Antes mesmo da Copa começar... Ele nunca se entendeu bem com os jogadores. Durante essa preparação, os jogadores estavam falando que ele estava pegando muito pesado nos treinamentos. Por isso, alguns jogadores se lesionaram antes mesmo da Copa iniciar. E aí a gente tem uma Arrascaeta, tem outros jogadores também que nem chegaram a Canóbio. Isso, Canóbio, totalmente fora de não falava controle. Com ele, não. Foi expulso, quase dá no árbitro, né? Quase dá no árbitro. Num lance ali. Deve ser punido, viu? Enfim, que ocasionou também essa eliminação. O Muslera falhando no gol, pegou aquele frango ali, tanto que ele nem voltou para a segunda etapa do jogo, porque estava muito envergonhado. Mas eu acho que pelo menos nisso ele acertou, ali na substituição do Muslera, porque não tinha condições, mas foi inevitável o Uruguai conseguir se salvar nessa Copa do Mundo. Claro, bicampeão mundial, tem que estar aí nessa fase de mata-mata, mas infelizmente... Ficamos muito alegres com a classificação do Equador, sim, né? História. Isso, o Equador está fazendo história, né? Bater a Alemanha, minha filha, bater a Alemanha. Isso, a gente perde um campeão mundial sul-americano, é triste. Eu fiquei muito triste, assim, pela forma
forma como o Uruguai foi eliminado, não conseguiram jogar direito. A Espanha também não estava no seu dia mais inspirado, mas enfim, eu acho que pelo menos o empate dava para garantir aí o acesso do Uruguai para a próxima etapa. Infelizmente não aconteceu, mas a gente tem ainda outras seleções que podem ainda se classificar. Teve Nova Zelândia e Bélgica. Bélgica venceu por 5-1. Egito e Irã também se enfrentaram 1-1 e Egito passa também para a próxima fase dentro dessa Copa do Mundo, Jota. E aí a gente tem também as primeiras informações da preparação do Brasil para esse jogo contra a seleção do Japão. Ontem teve treino, na quinta-feira os jogadores estavam de folga, mas ontem eles já estavam iniciando essa preparação para um jogo que é importante. Se perder, volta para casa. Então, dos 11 titulares do jogo contra a Escócia, apenas Vini Júnior, Ryan e Douglas Santos entraram em campo com o restante do elenco. Então, essa prática já é habitual, vai preservar a maior parte dos atletas nas 48 horas após a partida que fizeram para fazer exercícios regenerativos. Então, eles não preocupam para o próximo jogo, é apenas por uma questão de preservação. Então, quem foi que treinou ontem, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha. Então, esse início de atividade, o Igor Thiago também participou do treinamento, mas até então não se tem nenhuma informação que ele possa entrar em campo nesse desafio contra o Japão. Ryan ontem foi para a coletiva de imprensa, ressaltou o trabalho que está sendo feito dentro da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti também tem destacado que há esse tipo de evolução conforme os jogos vão acontecendo, porque é aquele primeiro jogo, eu acredito que todo mundo quer esquecer a forma como a seleção brasileira se apresentou, e eu acho que assim, todo mundo está mais positivo para esse primeiro desafio de mata-mata da seleção brasileira. Só para te dizer a respeito da entrevista do Ryan, os jornalistas ontem estavam falando a respeito deste assunto, não querendo comparar, evidentemente, o Ryan com o Garrincha. Sim. Evidentemente, a distância é muito grande. Mas é um belo jogador, o Ryan. E na entrevista, quando perguntaram a ele se ele conhecia os jogadores do Japão, ele disse, não conheço ninguém, não sei, tudo. Então compararam ele com o Garrincha, porque o Garrincha tinha ele não pesquisava nem nada, nem dava uma resposta bonita, nem nada. Falando a verdade, ele realmente não conhece ninguém, né? Um garoto, o Ryan tem 19 anos de idade e está jogando muita bola, viu? Muito bom jogador. Muito bom jogador. E eu até vi uma entrevista que o Endrick já falou algumas vezes que ele gosta muito de ver jogos antigos, ver a seleção ali, as campeãs, né? Os jogos de mundiais, principalmente da seleção brasileira. Eu sei que isso não faz parte, de repente, de uma preparação desses jogadores que são mais jovens. Mas é importante também conhecer a história da seleção brasileira e tudo que já foi feito até a gente chegar nesse patamar que a gente está hoje.